o lugar mais gelado do planeta também é um dos mais enigmáticos. É tão único quanto secreto. Ao contrário dos destinos típicos, não dá para simplesmente pegar um voo comercial e aterrissar lá. A menos, é claro, que você seja um cientista do alto escalão ou um pinguim. Você é um pinguim? Espero que não. Porque vamos admitir, os pinguins dominam a região. Enfim, explorar a Antártica é um sonho proibido para a maioria de nós. E mesmo que você conseguisse enfrentar as temperaturas extremas de menos 130 graus Fahrenheit ou menos 90 graus Celsius, ainda precisaria lidar com as restrições legais. Mas por que toda essa restrição? E de onde vêm essas regras? Bem, prepare suas luvas e vamos investigar. Mas primeiro verifique se você já está inscrito aqui no canal, pois todos os dias eu vou trazer novos vídeos falando os fatos curiosos sobre países que você não pode perder. Antes do meio do século XX, a Antártica era praticamente um mistério para nós. Então, surge um herói improvável, o almirante Richard Byrd Jr., da Marinha Americana, que revolucionou tudo. O que Byrd encontrou lá? Bem, além de vastas extensões de gelo, vida selvagem única e condições de inverno implacáveis. Além disso, ele tropeçou em algo que ainda está envolto em mistério. Muitos acreditam que ele tenha descoberto uma civilização subterrânea chamada Agartha. Dizem que Agartha é um reino muito avançado, cheio de sabedoria e tecnologia incrível. As pessoas que vivem lá são chamadas de Agarthianos. A história diz que Agartha é um lugar de paz e harmonia, onde as pessoas vivem em cooperação e amor. Eles têm uma conexão especial com a natureza e respeitam profundamente o planeta. Algumas pessoas acreditam que Agartha é real e que seus habitantes têm contato com pessoas da superfície em certas ocasiões. No entanto, outros consideram Agartha uma lenda fascinante, mas ainda não comprovada. Independente de ser verdadeira ou não, a história de Agartha nos ensina sobre a importância da cooperação, respeito pela natureza e busca pelo conhecimento. Mas enfim, voltando para a Antártica, com o fim da Segunda Guerra Mundial, essas informações começaram a se espalhar. Como era de se esperar em um clima pós-guerra, as tensões sobre a região aumentaram. O Polo Norte é o centro de um oceano profundo, enquanto o Polo Sul é centro de um planalto que tem em média 7 ou 8 mil pés de altitude. Não há nenhuma vida na borda do mundo. Não há esquimó e é muito frio para seres humanos viverem lá permanentemente. Para resolver esse problema, as maiores potências mundiais decidiram que o continente deveria ser de todos. E assim nasceu o Tratado da Antártida. Mas o que exatamente significa esse tratado? Bem, basicamente que os cientistas podem continuar suas pesquisas no gelo, mas nós, meros mortais, somos proibidos de pisar lá. Até podemos visitar as águas da Antártica em um cruzeiro ou colocar o pé na terra em alguns pontos, mas comparado com outros continentes, é só um gostinho. O tratado também determinou que nenhuma nação poderia reivindicar a Antártica como sua própria. Isso para proteger esse ambiente único. A Antártica também é palco de fenômenos naturais únicos e impressionantes, como cachoeiras vermelhas e até vulcões que cospem ouro. Sério, literalmente ouro. Acredita-se que o equivalente a 50 milhões de reais em ouro estejam dentro dessa água, diluídos na água do vulcão. Além disso, é lar de formações geológicas únicas, como arcos de gelo, cavernas de gelo e penhascos de gelo, que se formam devido à interação complexa entre gelo e o clima e a topografia típica da região. Essas características geológicas contribuem para a beleza e diversidade da paisagem antártica, criando um ambiente verdadeiramente incrível e fascinante. Mas e se tentarmos ir até lá? O que será que pode acontecer? Primeiramente, é importante considerar que a Antártica é um dos lugares mais inóspitos e inacessíveis do planeta, com temperaturas extremamente baixas, condições climáticas imprevisíveis e vastas extensões de gelo e neve. Se alguém tentar explorar a região sem autorização ou violar as disposições do Tratado da Antártica, poderá enfrentar multas de até 10 mil dólares. Além disso, os infratores também podem enfrentar outras consequências, como proibições de futuras visitas à região, confisco de equipamentos e até mesmo prisão em casos graves de violação das leis antárticas. As regras são muitas, principalmente para proteger a vida selvagem. Mas afinal de contas, se a Antártica é um continente sem um país detendo sua posse, quem nos puniria? De acordo com o Tratado da Antártica, qualquer pessoa acusada de um crime na Antártica está sujeita à punição pelo seu próprio país. No entanto, se você estiver visitando a Antártica como turista de um país que não assinou o Tratado da Antártica, a situação pode mudar. Nesse caso, a responsabilidade pela punição geralmente recai sobre a nação que é proprietária do navio ou avião em que você chegou ao continente. Além das restrições terrestres, a Antártica também possui um dos maiores espaços aéreos proibidos do mundo.
Isso significa que não é apenas difícil explorar a região pelo solo, mas também é extremamente restritivo fazê-la pelo ar. Essa proibição aérea é imposta por uma legislação criada nos anos 80, durante a administração Reagan. Essa lei estabeleceu que nenhuma aeronave, independentemente da origem, poderia ficar a mais de 60 minutos de um campo de aviação em caso de emergência. Desde que o mundo começou, não era que nós éramos melhores do que os nossos antecessores, nós simplesmente tínhamos os olhos mais abertos aqui. Nós empenhamos o gelo até que estivéssemos parado, finalmente em uma prancha impossível. Pai Lupin. Como a infraestrutura ao redor do Polo Sul é praticamente inexistente, essa regra foi implementada para garantir a segurança dos voos. No entanto, explorar a Antártica não é brincadeira. Infelizmente, ao longo dos anos, vários exploradores perderam a vida durante expedições na Antártica. Alguns desses corpos foram descobertos sob o gelo, enquanto outros nunca foram encontrados. O ambiente hostil e as circunstâncias adversas podem dificultar a busca e recuperação de corpos perdidos, tornando-os parte sombria da história da exploração polar. A Antártica também é um lugar que guarda muitos segredos e mistérios. Um dos eventos mais misteriosos envolvendo a Antártica é o caso das Cidades Perdidas. A Cidade Perdida da Antártica é uma história fascinante, mas é importante lembrar que é mais lenda do que realidade. A ideia de que uma cidade perdida na Antártica surgiu de rumores e especulações ao longo dos anos. Alguns dizem que essa cidade é habitada por uma civilização avançada, que teria construído grandes estruturas devido a descobertas de imagens de satélite. Mas a maioria dos cientistas acredita que essas imagens mostram apenas formações naturais de gelo e montanhas. A verdade é que a Antártica é um lugar incrivelmente remoto e hostil, com temperaturas muito baixas e pouca vida humana. Ainda há muito a descobrir sobre essa região, mas por enquanto, a cidade perdida da Antártica continua sendo apenas mais um mistério do que uma realidade. Enfim, retornando, ao longo dos anos, exploradores e pesquisadores relataram o avistamento de estruturas e formações geológicas incomuns sob o gelo antártico, que alguns acreditam serem evidências de antigas civilizações ou mesmo bases secretas de civilizações modernas. Em particular, imagens de satélite revelam padrões geométricos e estruturas retangulares no gelo, sugerindo a presença de ruínas ou construções artificiais. Essas descobertas alimentaram as especulações sobre a possibilidade de uma civilização antiga ter habitado a Antártica antes de ser coberta pelo gelo, ou até mesmo sobre a existência de uma base secreta militar ou científica atualmente operando debaixo do gelo. No entanto, muitos desses avistamentos permanecem sem explicação, deixando espaço para teorias e conjecturas sobre o que realmente está oculto sob o gelo antártico. O mistério das cidades perdidas continua a intrigar e fascinar pesquisadores e entusiastas do desconhecido, adicionando mais uma camada de intriga ao já enigmático continente antártico. E por isso que ninguém tem permissão para explorá-lo livremente. Mas e aí, o que você acha que está escondido lá debaixo do que sabemos? Deixa nos comentários aqui para eu saber. Ah, e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum fato curioso. Te vejo numa próxima.